E aí, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal O Bitcoiner. Hoje, dia da nossa tradicional análise de mercado semanal, né? Eu costumo fazer na segunda ou na terça, mas hoje, quarta-feira. Essa semana eu atrasei por conta de questões pessoais aqui de trabalho, mas vamos fazer nossa análise aqui, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E é o seguinte, senhoras e senhores, bem-vindos ao Inverno Cripto. Lembra de eu falar aqui? Degrau para baixo, para cima. E agora vamos fazer de novo mais um. Então, confirmando o bear market, como muitos analistas aí, né? Falavam que não era bear market, não é bear market, ainda é bull market, o Bitcoin vai retornar e tal. Mas o gráfico mostra totalmente diferente, né? Deixa eu só atualizar de novo aqui esse gráfico. A internet hoje tá meio lenta aqui. Beleza. Então, gráfico semanal aqui. E bear market, não tem jeito, né? Inevitável. Inevitável. Brutal. Bear market é brutal, né? Não tem... Como se diz, é por isso que a gente fala inverno, né? Gente não, né? Que na verdade quem criou esse termo inverno cripto foi o Augusto Bax, né? Que ele linkou isso aí com o inverno do Game of Thrones. Quem lembra assistiu Game of Thrones aí, a série gira em torno, sempre tem essa conversa, né? O inverno tá chegando. Porque nesses países, Groenlândia, esses lugares aí bem frios, o inverno ele é brutal, mortal, né? Então, se o cara não tiver preparado para o inverno, ele morre, né? Não consegue vencer o inverno. É brutal. Então, o Augusto fez esse link, né? Linkou o período de bear market do Bitcoin e das criptos em geral, que é um período longo de correção natural que tem de tempos em tempos. Ele linkou com esse inverno do Game of Thrones e realmente pegou... O termo pegou, a comparação pegou caiu igual uma luva, né? E estamos no bear market, não tem jeito. Desde novembro aqui, ó, depois que a gente perdeu esse topo aqui, na verdade, ó, foi um erro de vários analistas, inclusive meu. Perdeu esse topo aqui, ó, dos 119 mil dólares, rompeu e não conseguiu ficar acima dos 119 mil dólares, fechou abaixo. A primeira semana que fechou abaixo aqui, já era. Então aqui no começo de outubro aqui, ó, fechou o primeiro candle abaixo aqui dos 119 mil dólares. Já era. Tendência de longo prazo, perdida, não conseguiu romper o topo anterior e manter acima dele, que era esse aqui, né? Chegou nele, corrigiu, mas aí a hora que voltou e rompeu, não conseguiu ficar acima, né? Ele tinha que ficar acima aqui. Não conseguiu ficar acima e veio e fechou uma vela grande abaixo. Isso aqui já era um indicativo de bear market, né? E eu ignorei e muitos ignoraram também isso aqui, né? Uma coisa bem simples que o mercado é complicado, é assim mesmo, né? Vivendo e aprendendo, quebrando a cara e aprendendo, não tem jeito. A gente tem que ser humilde para entender que errou e pronto, né? E aprender, beleza? Assim como eu errei no inverno, eu cometi alguns erros aqui no inverno aqui, agora eu não tô cometendo nesse agora, né? Eu não tinha vivido um ciclo de alta inteiro igual esse aqui, ó. Agora eu vivi, cometi alguns erros. No próximo eu não vou cometer. O inverno eu vivi. Eu entrei no mercado no topo, na verdade, né? Eu entrei em 2021 no topo do mercado. E eu vivi todo o inverno. Então sei como é que comporta o inverno. Por isso que eu bato na tecla que sim, a gente está em bear market, né? Porque eu vivi tudo. Dia após dia. Estudando e quebrando a cara. Perdendo dinheiro, entre aspas, né? Vendo o capital desvalorizar, comprando e o negócio desvalorizando até eu entender toda a dinâmica e parar de comprar e deixar para mim comprar mais no fundo. Então agora é o momento que eu falei, que eu falo para vocês e sempre para você, né? Não é momento de comprar, na minha visão, é momento de fazer caixa. Então, eu quero comprar, eu quero comprar, então compra 50% e deixa 50% em caixa, 50-50. Beleza? Por quê? Porque a gente pode vir abaixo disso aqui e provavelmente a gente vai vir abaixo. Não tem como. É quase que inevitável. Se não vir, vai ser muito fora da caixa, fora do padrão, né? Então a gente já está testando a região do suporte mais forte aqui, que é essa região justamente dos 65 mil dólares.
66 por ali, 65. A gente está em cima dela. Se a gente fechar um dia aqui no diário que abaixo disso aqui, abaixo desse 65, já era. Confirmação de perda desse fundo aqui e ele tende a vir a testar mais embaixo. Primeiro suporte depois de perder esse 65. 60 mil dólares. Beleza? 60 mil dólares o próximo suporte. Qual que é o próximo? Suporte forte. Região dos 54, 55 mil dólares. Região forte também de suporte. E aí ele vai vindo, né? Então, e aí ele vai vindo. Se a gente traçar aqui uma Fibonacci, tem tempo que eu não faço uma Fibonacci, hein? Retração de Fibonacci. Vamos ver aqui o que vai dar uma retração aqui desse movimento. Ó, a gente está bem em cima aqui de uma zona de Fibonacci, né? Tá bem em cima do começo. E a próxima região aqui, ó, 1618, 54 mil dólares. 55 mil dólares. Justamente a região que eu tracei. Então, se a gente perder esse fundo aqui, a tendência é buscar os 60 mil dólares, que é justo no meio da Fibonacci, ó. Esse pavio que fecha bem no meio do quadrante aqui da Fibonacci. E o próximo fecha em cima da onde eu falei, ó. Você vê que eu nem tinha feito Fibonacci e já tinha traçado as regiões de suporte. E aí, se a gente quiser ter mais suporte mais abaixo, a gente pode traçar aqui, ó, 46 mil dólares. Ó, bateu aqui, é o meio da Fibonacci. Mais profundo ainda, 37 mil dólares. Bateu de novo. Ó, a Siri minha tá conversando aqui. Beleza? Então, essas são as regiões de suporte. Na minha visão, no meu entendimento, na minha estratégia, na minha análise de todo esse cenário, essa região aqui, para mim, dos 37 mil dólares, seria o fundo máximo do Bitcoin. Talvez podendo vir aqui, ó, 30 mil dólares, né? 31 mil dólares, por ali assim. 29, na região dos 30 mil dólares. É o fundo limite, todos os limites. Eu não sei, né? É um achismo, né? Eu acho que não vai vir nesses 30 mil dólares. Mas nesses 37 aqui, 38, é bem provável de vir. É bem provável de eu fazer uma beliscada aqui até final do ano para fechar esse ciclo de bear market, né? Então ele vai vindo, ele testa as regiões, né? Ele não perde assim de um dia para o outro. Ele testa, aí ele perde, ele volta, ele vai até mais acima de novo. E depois ele dá uma beliscada e fecha o bear market, né? É uma possibilidade, né? Não é uma certeza. Se fosse certeza, eu tava multimilionário, né? Mas é uma grande possibilidade dele vir a testar esses 37 a 38 mil dólares aqui, a região dos 40 mil dólares, né? 38 até 40 mil dólares por ali. É bem plausível, bem provável dele vir a testar nesse inverno cripto, durante esse período, que na minha opinião vai se encerrar ali por volta do mês de novembro, né? De acordo com os ciclos anteriores e o cronograma de dias do halving, né? A gente pegar aqui a contagem para o dia do halving, para os dias do halving, a gente tem teoricamente mais 168 dias de inverno. Então a gente tem mais 160 dias de período de correção mais profunda para depois a gente formar um fundo e depois começar a subir, né? Não é um negócio que vai lá e já vai começar a subir de imediato. Ele forma o fundo, forma o fundo e aí ele fica nesse fundo e depois ele começa lentamente a ganhar um novo ciclo de alta, né? Beleza? Essa é a minha expectativa, a minha análise e tá dentro do meu price action do que eu tô fazendo. Não estou fazendo nada, nenhuma operação no mercado. Poderia até ter feito uma operação aqui, eu até meio que arrependi de não ter feito. Eu ainda tenho um capital de hold em Bitcoin, né? Poderia ter vendido aqui na região dos 80 mil dólares para recomprar aqui, fazer um trade, né, de médio prazo ali. Daria aqui mais ou menos 30 dias aqui. Mas um position trade, né? Mas nem fiz. Fiquei quieto, tô
dolarizado, trabalhando, acumulando capital, organizando minha vida pessoal, né? Que eu não vivo disso aqui, né? Pelo menos por enquanto. O meu intuito é viver do mercado, mas por enquanto ainda não, né? E tô cuidando das outras coisas, cuidando da saúde, da família, trabalhando e estudando e fazendo caixa. Fazendo caixa para mês de novembro. Mês de novembro aqui eu jogar todas as minhas fichas na bancada. Quem já assistiu o Cassino aí, já viu no jogo de cassino aí, quando o cara vai jogando, vai ganhando aquele tanto de ficha, de repente ele, no final, ele joga todas as fichas, né? Tipo assim, o tudo ou nada, né? Ou perde tudo ou fica, tira marra a égua na sombra, né? Quando a gente fala aqui no Goiás, tira o cavalinho da chuva, né? Então, mês de novembro, eu acredito que seja esse momento. E eu tô me preparando para esse momento, para mês de novembro apostar todas as minhas fichas pro tudo ou nada. Beleza? Mas eu quero saber aí a sua opinião. O que você acha do mercado? O que vai acontecer? Qual é os próximos passos? Vamos dar uma analisada aqui no S&P 500. Ó, esse é o BO que eu venho falando já há várias semanas aí atrás, né? Várias semanas. S&P 500 agora que cruzou o RSI lá em cima, sobrevenda, sobrecompra, na verdade, né? E agora que começou a ameaçar uma correção no semanal. O Bitcoin já está caindo como o S&P estava subindo, né? O mercado tradicional subindo e o Bitcoin caindo. Agora você imagina como que vai ser o comportamento do Bitcoin se ou quando o S&P dá uma paulada aqui para baixo aqui para testar essa região, ou para testar essa região, ou essa região. E aí, como é que vai funcionar? É aí que é o BO. Aí que mora o perigo. Aí que a porca torce o rabo. Porque se o S&P 500 corrigir, por exemplo, até esse fundo aqui, ó, 15%, o Bitcoin vai derreter, cara, do jeito que ele tá mais fraco, ele vai derreter aí mais uns 30% fácil. Fácil. Então vamos imaginar aqui o Bitcoin corrigindo aqui uns 30% da onde ele tá. Só pra gente ter uma base aonde vai bater. Corrigiu o dobro do S&P 500. Ó, bingo, 47 mil dólares. Em cima da Fibonacci. Em cima dessa região aqui da Fibonacci aqui, ó. 47 mil dólares. Mais ou menos. Então esse é o BO. Então, cuidado, quem está entrando no mercado agora, quem começou a estudar, começou a comprar, cuidado. Compra, mas não compra todo o capital, vai fazendo caixa, vai estudando, vai molhando o pé devagarzinho. Compra só Bitcoin, não compra altcoin, espera final do ano para comprar altcoin. Não compra altcoin agora nesse momento. Não compra altcoin nesse momento. Se for comprar alguma coisa, não aguentar, ficar sem comprar, não, tem que comprar nem que seja um pouco, compra Bitcoin e faz um caixa com o restante do capital. Essa é a minha dica, né? Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Como se diz, cada um com seus problemas, né? Isso aqui é só uma dica de quem já viveu um tempo no mercado, desde 2021, e já viu isso aqui acontecer. O inverno é brutal. Numa queda dessa do Bitcoin de 30% aqui, as altcoins, meu amigo, 30% nesse momento, as altcoins, o Ethereum vai derreter uns 50%. Fácil. E as outras altcoins, 70%, 60% ou mais. Então, vamos tomar cuidado, beleza? Consciente, não coloca todo o capital, vai fazendo caixa, vai molhando o pé aos pouquinhos. Beleza? Não tem como a gente aprender a nadar sem entrar na água, né? Porém, você vai entrar na água, você não vai... Eu nunca entrei na água, você vai entrar numa piscina de 4 metros de fundura? Não, você vai entrar numa de 50 centímetros. Deita ali, tenta nadar, se não desce já põe o pé no chão. Então, é mais ou menos essa comparação. Quem começou agora, vai molhando os pés, vai entrando no mercado, mas entra aos pouquinhos. Não vai com sede no pote não, que a paulada para baixo ainda pode ser grande. Beleza? Deixa aí a sua opinião, seu comentário, o que você acha, sua dúvida, sugestão.
compartilhe esse vídeo com um amigo. Vou deixar um link aí embaixo do dicionário Bitcoiner, com vários termos para você estudar, você que está entrando no mercado agora, gratuito, dicionário, um PDF gratuito, você vai entrar, vai baixar gratuito, não tem cadastro, não tem nada. É uma contribuição que eu fiz, um e-book, para te ajudar, você que está começando no mercado, e aprender os termos técnicos, principais termos técnicos do mercado cripto e principalmente do Bitcoin. Beleza? Eu volto aí numa próxima oportunidade, fique com Deus e um abraço.